Olá, neste vídeo apresento mais uma questão envolvendo dúvidas da disciplina Bases Matemáticas para Engenharia, é a quarta dúvida apresentada, e é uma questão que envolve função de segundo grau. Determina o valor máximo ou mínimo da função f de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. Bom, uma função de segundo grau, né, é uma função que vocês conseguem escrever nesse formato que a gente chama de ax² mais bx mais c. Tá? E essa função apresentada aí nesse exemplo, ela está exatamente, né, nesse formato. Nós temos aqui 1x² menos 1x menos 6. Então, nós podemos identificar o a como sendo 1, esse coeficiente do x², o b como sendo menos 1, que é o coeficiente do x, tá? E o c como sendo menos 6. Perfeito? Bom, para que eu identifiquei esses coeficientes? Porque a gente quer determinar o valor máximo ou o valor mínimo. Precisamos ver se essa função vai nos dar um máximo ou um mínimo. E para isso eu preciso do vértice da parábola. Então, o que é parábola e o que é vértice? Toda função de segundo grau, tá? Se você for representar graficamente, ela vai ter a sua representação como sendo uma parábola, que pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, ok? Então, aqui ela é infinita, aqui também, né? Mas ela faz essa volta. E o vértice é exatamente o ponto que divide aqui a parábola ao meio, né? Se você passar uma linha por esse ponto chamado vértice, você tem o eixo de simetria dessa parábola, como se você dobrasse a folha, né, nessa linha pontilhada aqui, aí um lado da parábola coincide perfeitamente com o outro lado. E além disso, né, a principal importância do vértice nas aplicações é que ele determina o menor valor da função, ou o maior, dependendo da concavidade dessa parábola. Daí o que define se a concavidade é voltada para cima ou para baixo é justamente o valor do a. Tá? Então, mais detalhes você vê sobre função de segundo grau no vídeo função de segundo grau, que eu vou deixar disponível nessa mesma playlist. Ok? Então, nesse caso, o a é 1, quer dizer, o a é maior que zero. Se o a é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Perfeito? Então, nesse caso, nós temos concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, nós conseguimos determinar o valor mínimo dessa função. Ok? Então, vamos lá. Como determinar o valor mínimo? Bom, há mais do que uma maneira, tá? Eu vou passar uma aqui que a gente usa bastante, que é utilizar as fórmulas do vértice. As coordenadas do vértice, né, são menos b sobre 2a. Então, você pode determinar as raízes da função, quer dizer, determinar onde ela corta o eixo x e calcular a média dessas raízes para achar a coordenada x do vértice. É um caminho. Ou você pode também partir direto para esta fórmula. X do vértice me dá essa coordenada x, coordenada do eixo horizontal para esse vértice. E esse vértice tem também uma coordenada y, que nós chamamos de y do vértice, que pode ser obtida de que maneira? Se você tiver o x, jogue aqui na função e determine a f de x, determine o y. Ou vá para esta fórmula, para a utilização dessa fórmula, menos delta sobre 4a. Ok? Bom, então, nessa questão eu quero achar o valor máximo ou mínimo. A gente já viu que vai ser o valor mínimo da função. E esse valor mínimo é, no caso, o y do vértice. Tá? Então, um caminho é você achar o x do vértice e jogar na função, o outro é partir direto para o y do vértice. Só que esse y do vértice ele demanda, né, o cálculo do delta, que é o discriminante, que é o que determina quantas raízes a função tem. Todos esses detalhes você vê no vídeo que eu indiquei, ok? De função de segundo grau no meu canal. O delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Tá? Portanto, o delta vai ser
menos 1 ao quadrado, entre parênteses, menos 1, menos 4, que multiplica 1, que é o A, que multiplica C, ou menos 6, que é o C. Portanto, o delta vai ser 1 positivo, menos 4 por 1 dá menos 4, e menos 4 multiplicado por menos 6 dá mais 24. Portanto, o delta é 25. Para calcular as raízes, a gente costuma calcular a raiz do delta, né? Entre outras coisas. Agora, nessa questão, não é a raiz do delta, é o próprio delta. Perfeito? Então, o y do vértice vai ser dado por menos 25, que é o valor do delta, sobre 4 que multiplica 1, que dá 4 mesmo. Então, menos 25 quartos, que você pode deixar aqui na forma de fração irredutível. Se quiser dividir 25 por 4, 24 por 4 dá 6, né? Então, aqui, se você quiser colocar na forma decimal, menos 6,25. 24 por 4 dá 6, 1 por 4 dá 0,25. Então, 25 por 4, menos 6,25. Esse é o valor mínimo da função e ela não tem valor máximo, porque aqui ela continua crescendo indefinidamente. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo.